Tudo bem? Olha aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre ligações químicas ainda, tá? Só que algumas peculiaridades das ligações químicas, ok? Primeiro caso, primeira peculiaridade do caso é o quê? Compostos com mais de um tipo de ligação. Por exemplo, sais oxigenados. Por quê? Sais oxigenados, se você ver, eles fazem ligação covalente, mas fazem ligação iônica também, tá? A gente vai mostrar exemplos aqui, tá? Exemplo básico aqui, tá? Imagina que eu te dou aqui o HClO. Isso aqui é um ácido, tá? Se eu fizesse a estruturinha dele aqui, seria um cloro fazendo uma ligação covalente com o oxigênio. Por quê? E uma ligação com o hidrogênio aqui, tá? Porque o oxigênio faltam duas ligações para completar, o cloro uma, hidrogênio uma, tá? O que acontece? Isso, beleza, não tem nada a ver com composto mais um tipo de ligação. Aqui só tem ligação covalente o quê? Simples, né? Agora, se eu substituo esse hidrogênio, por exemplo, por um sódio, e aí fica NaClO, isso aqui é um sal, tá? E aí no sal, você vai ter esse ClO aqui, né? Ok? Só que aí você vai ter o sódio aqui. E sódio é um metal. Metal com a metal faz ligação o quê? Iônica. Então, aqui fica uma ligação iônica, diferente da covalente aqui, tá? Ou seja, tipos de sais, normalmente os sais orgânicos que a gente viu em Química Orgânica, na Química 3, e esse tipo aqui, você vai ter que saber que é um tipozinho de composto onde tem ligação iônica e covalente, tá bom? Aí, observação importante. Sempre que eu tiver uma ligação iônica, eu vou definir aquele composto como um composto iônico. Ah, mas João, tem várias ligações covalentes. Não interessa. Uma ligação iônica, você já vai classificar ele como um composto iônico. Tá? Então, se eu fizesse para você, isso aqui é um composto iônico, covalente ou misto? Você vai falar composto iônico, tá? Tendo uma ligação iônica, o composto já é iônico, aquela ligação vai ser bem forte, tá? Lembra disso, né? Composto iônico mais forte, ligação covalente mais fraquinha, tá bom? Então, primeira peculiaridade dessas já fizemos. Vamos continuar falando aqui. Aqui, ó, ligações em íons compostos, tá? Acontece quando ocorre o seguinte, tá? Esse caso aqui é o mais comum, que é o quê? Você tem aqui a amônia. A amônia, quando ela liga-se com o H+, ele forma uma coisa chamada amônio. Então, um cátion, muito utilizado, forma vários sais, tá? Mas como é que ocorre isso? Como é possível formar isso? Porque se você ver, vamos pensar em covalente simples normal. O nitrogênio tem 5 elétrons. E aí, como você vai ter 3 hidrogênios, você vai botar um aqui, um aqui, um aqui. E aí eles vão fazer o quê? Covalentes o quê aqui? Covalente simples, não é? Formando o NH3. Então esse cara aqui é o NH3. Só que tem um detalhe. Tá vendo que sobrou o que aqui? Um parzinho de elétron. O parzinho de elétron aqui tá dando sopa. O H+, ele vai vir o quê? E pá, vai pegar esse cara aqui, esse par de elétron. Ele vai olhar esse par de elétron, eu quero. Porque o hidrogênio não está positivo aqui, é um cátion. Ele está com deficiência de elétrons. Ele vai ver um par de elétrons sobrando e vai querer pegar ele. Tá bom? E aí vai fazer que tipo de ligação? Uma ligação dativa, né? Então ficaria isso aqui. Ficaria o nitrogênio fazendo ligação HHH aqui. E aqui ele vai fazer uma dativazinha aqui. Tá bom? Só que como ele tinha carga, vai ficar com uma carga isso aqui, o NH4+. Vai ficar assim aqui. Tá? Então, sempre que você vir isso aqui, é porque, nesse caso, não tem nem ligação iônica na história. É só o quê? Só tinha ligação covalente simples aqui. Agora eu tenho uma dativa aqui, uma coordenada, né? Enfim. Então, dê uma olhada nisso. Na apostila tem isso, bem do jeito que eu falei aqui. Tá? Vamos falar agora de algumas exceções da teoria do octeto. Muito bem, gente. Algumas exceções da regra do octeto aqui, tá? Vou dar duas que está até na tua apostila e depois eu falo do alumínio também. Agora, ó, berílio. Berílio, ele fica satisfeito às vezes com 4.
tá bom? O berílio é da família 2A, tá? Então o berílio, ele tem 2 elétronzinhos aqui, né? Mas dependendo de com quem ele se ligue, por exemplo, quando ele se liga com o hidrogênio, e o hidrogênio ele fica satisfeito com 2, ele é uma exceção também, mas a gente já falou mais dele, tá? Ele se liga aqui, ó, e aqui, o berílio agora tem 4 elétrons aqui. E ele fica satisfeito, forma um hidreto aqui, que a gente chama hidreto de berílio, tá? Então, o berílio, ele fica satisfeito só com 4 elétrons, tá? É uma exceçãozinha, tá? Muito bem. Segundo caso aqui, o boro. O boro é da família 3A. Então, o boro ele tem 3 elétrons, né? E ele não é um metal. Ele não é de dual elétron, tá? Então, o boro, ele faz o quê? Ligações covalentes. Então, por exemplo, quando ele se liga com o hidrogênio também, aqui, aqui e aqui, e faz covalente aqui, ó, o hidrogênio, ele ficou com 6, né? E fica um cara estável. Então, o boro é um caso também que fica 6 elétrons. Outro que é da família 3A, que está abaixo do boro, alumínio. O alumínio também fica satisfeito com 6. Pode ficar com 8? Pode. Tá? Todos esses podem ficar satisfeitos com 8. Mas, geralmente, eles podem também ficar com 4, no caso do berílio, e no caso do boro e do alumínio, com 6. Tá? Então, basicamente, isso você tem que saber. São as exceções das nossas ligações químicas. Tá? Vamos continuar. Tem que saber, antes de sair de ligações químicas, polaridade entre ligações. Tá? Seria o quê? Você tem que ver a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação. Tá? Por exemplo, se a diferença de eletronegatividade for 0 entre os caras, então vai ser uma ligação covalente apolar. Por exemplo, nesse caso aqui, H2. Porque H2 é uma ligação entre hidrogênio e um outro hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio é o mesmo cara, então a diferença de eletronegatividade vai ser quanto? Vai ser 0. Então, vai ser uma ligação covalente o quê? Apolar. Tá? Agora, se essa diferença de eletronegatividade tiver menor que 1,7 e maior que 0, aí é covalente polar, tá? Geralmente na questão ele vai te dar, tá, o valor das eletronegatividades, ou então na tabela periódica vai ter um itemzinho lá, um númerozinho dele lá, da eletronegatividade aqui, tá? Casos como CO2, HCl, fazem ligações covalentes polares. O HCl é simples, né? Um H ligado a um cloro. Se você olhar a tabela periódica, na tabela periódica, aqui, se eu não me engano, é 2,1 a eletronegatividade dele. O do cloro é um pouquinho maior só, tá? Então, é maior que 0, tá? Então, vai ser covalente polar. Agora, quando essa diferença de ligação, diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, aí sim é uma substância, um caráter iônico, tá bom? Então, quando ele falar isso, polaridade de ligações, você pode fazer esses 3 casos aqui, tá bom? E é isso, gente. Capítulo encerrado. Faça os exercícios, eu vou colocar em PDF, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fui.